Olá, meus queridos estudantes do cursinho da Lala, tudo bem? Vamos para mais uma aula. Hoje nós vamos trabalhar a aula 13, poluição. Então nós vamos fazer aí uma mistura de ciências, né? Ciências da natureza, incluindo aí a biologia, a química e um pouquinho da geografia, beleza? Uma aula bastante interdisciplinar quando se fala em poluição. Então vamos lá, definição da palavra poluição. Qualquer alteração química / física que venha alterar o equilíbrio do meio ambiente e que prejudique a vida. Então nós temos a poluição sonora, nós temos a poluição visual, nós temos a poluição dos rios, da água, dos lagos, nós temos a poluição do ar e nós temos a poluição do solo. O que é mais recorrente para nós? A poluição da água e do ar, beleza? Não que do solo não seja importante, mas o que é mais recorrente no vestibulinho é, em primeiro lugar, a poluição do ar e depois a poluição da água, beleza? Então vamos lá. Iniciando aí pela poluição do ar, nós vamos falar de chuva ácida. O que é chuva ácida? Então, lembrando aí, numa escala do pH, que é o potencial hidrogênico, é o quanto ácido, o quanto básico é uma substância. Essa tabela do pH, ele vai de 1 até 14, sendo que o 7, que é o meio, é neutro, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, conforme vai aumentando de uma forma crescente, vai aumentando o quanto básico é, mais básico vai ficando. E de uma forma decrescente, 6, 5, 4, 3, 2, 1, mais ácido vai ficando. Então, o pH 2 é mais ácido que o pH 3. Tá? O pH 3 é mais ácido que o pH 5. Tá? O pH 6 é menos ácido do que o pH 1. Beleza? Então, quanto menor o pH, mais ácido. Quanto maior o pH, mais básico. Lembrando que o 7 é o pH neutro. Beleza? Tudo bem? Então vamos lá. A chuva ácida é formada pela ação do dióxido de enxofre. Por que dióxido de enxofre? Porque tem dois oxigênios, né? O2, esse 2 aqui representa o número de oxigênios que aparece. O S aqui não tem nada, então significa 1. Então, SO2, o dióxido de enxofre, ou o dióxido de nitrogênio, mais o H2O, a água, né? Então, eu tenho dois hidrogênios, que o 2 está na frente do H, na frente do O não tem nada, então significa 1, e um oxigênio, H2O, nas nuvens. Então, quando reage o dióxido de enxofre com a água, nós teremos aí o H2SO4, tá? Que é o ácido sulfúrico, e quando agir o NO2 com a água, nós também teremos aí o ácido nítrico, beleza? Então, ácido sulfúrico e ácido nítrico são ácidos, tá? Corrosivos. Todos os ácidos têm uma propriedade corrosiva. Além de transportar energia elétrica, ele também tem a capacidade de corroer. Do mesmo jeito que uma substância básica, ela também é corrosiva e também transporta energia elétrica, beleza? Então vamos lá. Quais são as consequências da chuva ácida? Então a causa da chuva ácida é a queima de combustíveis fósseis, são os poluentes liberados pelos transportes, pelos veículos, pelas indústrias. Tá? Toda a queima de combustível vai liberar dióxido de enxofre, dióxido de nitrogênio. E esses óxidos, eles vão reagir com a água formando os ácidos, tudo bem? Quais são as consequências? Danos em monumentos, lagos, pinturas dos carros, etc. Bom, importante, galera, quais são as causas da chuva ácida? Queima de combustível fóssil. Quais são as consequências da chuva ácida? São os danos que ela causa. Então, a chuva ácida, quando ela cai na pintura, ela queima a pintura do carro. Então, de manhãzinha, a hora que seu pai acorda cedo lá, aí tem o sereno, né, no carro, aí o que é feito? Vai lá, joga uma água e já sai com o carro. Você fala, mas jogou uma água só à toa? Porque quando você joga água, você dilui esse sereno que é composto com bastante ácido.
principalmente em cidades industrializadas. E esse ácido, a hora que ele está andando, a hora que o carro está andando na rua, o que vai acontecer? A água vai evaporar, vai aumentar a concentração de ácido e esse ácido vai corroer a pintura ao longo do tempo, beleza? Então, por isso, jogar uma aguinha aí no carro. Danos de pintura, danos em monumentos, tá? E os lagos alteram o pH. Então, o lago ele vai ficar mais ácido, com isso altera o pH da água, alterando as condições ambientais propícias para o peixe. O peixe, num ambiente ácido, ele vai vir à morte. Por isso que no aquário a gente controla lá o pH da água, né? Se você joga bastante comida, parte dessa comida não é ingerida pelo peixe, ocorre uma fermentação e a fermentação alcoólica vai produzir ácido, tá? E esse ácido vai deixar a água ácida, tudo bem? Tranquilo? Por isso que a gente controla lá o pH do aquário. Para ser considerado uma chuva ácida, lembra? Ácido, 6, 5, 4, 3, 2, 1 é ácido, beleza? 7 é neutro. Só que a chuva, normalmente, ela tem pH 6. Teoricamente não, né? É ácido, né? O 6 ele é ácido. Só que ele não é classificado como uma chuva ácida. Para ser classificado como uma chuva ácida, tem que ser mais ácido. Ou melhor, o pH tem que ser maior. Opa, inverti aqui, né? Vamos lá, vamos corrigir. O pH tem que ser menor igual a 5,5. Então, 5,5, 5, 4, 4,5, 3,5, 3, beleza? Então, o pH tem que ser menor igual a 5,5 para ser considerado uma chuva ácida, beleza? Bastante recorrente aí, chuva ácida no vestibulinho. O outro assunto também bastante recorrente, efeito estufa / aquecimento global. Efeito estufa é benéfico, tá? Graças ao efeito estufa, a Terra se mantém aquecida durante a noite, tá? Se não existisse o efeito estufa, nós não estaríamos aqui. Então, o efeito estufa ela é benéfica, tá? O efeito estufa é benéfico. O que é maléfico é o aquecimento global. Ah, mas não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Quando iniciou essa conversa de aquecimento global, eles tratavam como sinônimos, mas deixou de ser. Efeito estufa é benéfico, mantém a Terra aquecida. Aquecimento global é maléfico, é o agravamento do efeito estufa. Quando está aquecendo muito, aí a gente vai chamar de aquecimento global, beleza? Então, antes de nós analisarmos aqui a imagem, quais são as causas do aquecimento global? As causas do aquecimento global também a queima de combustíveis fósseis, tá? A gente tem aí o metano, o CH4, que ele intensifica muito o aquecimento global, é pior que o CO2, só que o grande vilão nosso é o CO2, porque apesar do CH4 intensificar mais o aquecimento global, o CO2 ele está em maior quantidade. Apesar dele intensificar menos, devido a ele estar em maior quantidade, ele se torna o grande vilão aí do aquecimento global. Inclusive, caiu uma questão no Enem, falando das vacas, né? Que as vacas soltando as flatulências, né? Os punzinhos, os peidos, falando aí o nosso linguajar prático e simples, né? Peidando lá, comendo, fazendo a fermentação durante a digestão, né, do capim e soltando vários gases. Que gás é esse? É o metano. E o metano intensifica o aquecimento global. Então quer dizer que a criação de bovinos prejudica o meio ambiente? Sim, prejudica o meio ambiente, porque quanto mais bovinos, maior será a liberação de CH4, de metano, e maior será a intensificação do aquecimento global, beleza? Mas o nosso grande vilão aí é o CO2, devido à queima de combustíveis fósseis aí e todos os outros combustíveis que, quando a gente queima, toda a combustão ou 99% da combustão vai ter a produção aí de CO2, beleza? Então vamos lá, a causa do aquecimento global, o aumento da camada de CO2 ao redor da Terra. Tá? O que acontece? O CO2 ele é um gás que ele segura calor, beleza?
Então, ó, os raios solares, a irradiação solar vem viajando, toca, passa pela atmosfera, passa pela camada de ozônio, passa por essa camada de gás carbônico e toca o solo. Aí nós teremos a transformação da irradiação da energia solar em energia térmica ou calorífica. Aquece a Terra. Esse aquecimento aqui, durante a noite, ele vai dissipando, ele vai se perdendo, o chão vai esfriando, o calor vai saindo e volta para a atmosfera. Beleza? Durante o dia aquece e durante a noite vai resfriando. Porém, com a camada de gás carbônico sendo espessa, ela segura ao máximo esse calor. Então, aquece a Terra, aí o calor bate para sair e essa camada de gás carbônico não deixa o calor sair. Então, o calor retorna, mantendo a Terra aquecida. E se nós mantivermos a Terra aquecida, que seja meio grau a mais, isso vai prejudicar bastante, principalmente o degelo das calotas polares, alterações climáticas, alteração no comportamento de alguns animais, do comportamento de algumas plantas. Não existem plantas que só vão florescer no inverno, não existem plantas que só dão frutos no inverno. Se ficar muito quente, essas plantas elas não funcionarão, não ocorrerá a polinização, não ocorrerá o desenvolvimento e essas plantas vão morrer. E são os produtores, né, a base da cadeia alimentar, então nós seríamos muito prejudicados. Tudo bem? Então, isso aqui é o aquecimento global, intensificação da camada de CO2, impedindo a passagem de calor, ou melhor, a saída do calor para a atmosfera, para o espaço. Beleza? Tudo bem? Então vamos lá. A radiação solar ultrapassa a atmosfera, transforma-se em energia calorífica ou energia térmica, e parte desse calor fica retido na atmosfera, aquecendo o planeta. Isso é o efeito estufa. Só que, se essa camada ficar mais espessa, se nós liberarmos muito mais gás carbônico que estamos liberando hoje, ou melhor, um pouquinho mais, né, já é o suficiente para nós alterarmos aí, ao invés de chamarmos de efeito estufa, que é benéfico para aquecimento global, beleza? Bom, consequências. A causa é o gás carbônico, tudo bem? E as consequências? A consequência aí, degelo das calotas polares, alterações climáticas e alterações aí, tanto no comportamento dos animais, quanto problemas sérios também aí na agricultura. É uma coisa muito séria. Vamos lá, camada de ozônio. Então, ó, a camada de ozônio, vou fazer a camada de ozônio aqui, ó. Vou desenhar a camada de ozônio aqui. Tá? A camada de ozônio, o ozônio é um gás chamado O3. São 3 moléculas de oxigênio ligadas, tá? Apesar do O2 ser extremamente benéfico para nós, né? O O3 ele é tóxico, tá? O ozônio é tóxico. A gente utiliza o ozônio no tratamento de água, em piscinas tratadas com ozônio, para matar todos os seres vivos que tem ali na água, são mortos graças ao ozônio. Então, o ozônio ele é benéfico lá na atmosfera. Aqui para nós, ele não é nada benéfico. Ele é maléfico para a nossa respiração, porém, se utilizado da forma correta, ele é benéfico. Existem vários tratamentos aí com ozonioterapia e tal, mas aí são protocolos médicos que numa outra oportunidade a gente pode conversar, ou até mesmo depois da aula eu converso um pouquinho com vocês sobre essa técnica da ozonioterapia, beleza? Então vamos lá, camada de O3, a camada de ozônio, filtra os raios UV, filtra os raios ultravioletas. Agora, se ele filtra o raio ultravioleta, então significa que ele vai evitar o quê? Evitar o câncer, né? Evitar com que essa radiação UV chegue até a nossa pele e prejudique as divisões celulares do tipo mitose, né? Provocando aí um câncer
de pele. Lembrando que peles mais claras são mais suscetíveis à radiação solar do que a pele escura. CFC, buraco na camada de ozônio. O clorofluorcarboneto ou clorofluorcarbono, o CFC, ele é uma substância que era utilizada nos aerossóis. E essa substância, além dos aerossóis, também era utilizado em câmaras frias, nas nossas geladeiras. E por ser um gás muito fácil de manipular e um gás barato, ele sempre foi utilizado nas indústrias de refrigeração. Porém, sendo descoberto, o Brasil foi o primeiro país a banir o CFC e hoje nós não utilizamos CFC em nenhum produto fabricado no Brasil. Alguns outros países ainda utilizam, tá? Aconteceu no Japão que eles encontraram vários motores de refrigeradores lá vazando CFC. Então alguns países ainda utilizam, o Brasil não utiliza mais o CFC, a gente tira sarro, o Brasil é isso, o Brasil é aquilo, mas o Brasil tem tecnologia e o Brasil é muito bom em algumas coisas, outras coisas deixa a desejar, mas aos poucos a gente vai melhorando aí, não pode desanimar. Beleza? E o CFC então ele provoca buracos na camada de ozônio. O CFC ele reage com o O3 e forma O2, formando umas cavidades, uns buracos na camada de ozônio, permitindo assim a passagem do UV e prejudicando a gente aí tendo câncer, beleza? Vamos lá para outra lousa para a gente finalizar, só um minutinho. Vamos lá, galera, voltando aqui então, ó, conforme eu falei sobre a camada de ozônio, então consequências dos buracos na camada de ozônio, nós teremos aí o câncer de pele, beleza? Continuando aí, falando um pouquinho de inversão térmica. Inversão térmica é um assunto trabalhado tanto em ciências quanto em geografia, beleza? Então, ó, é importante, tá? Inversão térmica ocorre no inverno, tá? E centros industriais. Ah, mas eu li que pode ocorrer em regiões rurais. Pode acontecer? Pode acontecer em regiões rurais, em regiões montanhosas, mas essas regiões rurais precisam ter bastante queima de combustível fóssil. Tá? Então, por isso que a gente sempre cita aqui os centros industriais, por ter mais queima de combustíveis. Como que rola nessa inversão térmica? É a troca do ar quente pelo ar frio. Logo, mantém a poluição próxima à superfície, causando doenças respiratórias. Então, galera, o que acontece? E vocês podem observar que no inverno é o grande problema das doenças respiratórias. No inverno que a gente tem conjuntivite, pega do ar, é do inverno que a gente pega resfriado, é do inverno que a gente pega pneumonia, é no inverno que a gente pega rinite, é no inverno que a gente tem todos os problemas respiratórios. Por quê? Tá? Porque no inverno ocorre a inversão térmica e na inversão térmica a poluição fica mais próxima da gente. No inverno ela fica impedida de ser transportada para outros lugares, ou melhor, espalhar pela atmosfera e diminuir a sua concentração. Com a inversão térmica, a poluição fica concentrada próximo da gente. Então, por isso que a gente, em contato, a gente fica mais doente, beleza? Bom, o que acontece, então, aqui na inversão térmica? Deixa eu mostrar aqui para vocês. No verão, como funciona? Ah, outro detalhe, no inverno não chove. Por quê? No verão é quente, a água evapora, forma a nuvem e cai a chuva. No inverno, por não ser quente, por não ter uma grande evaporação, diminui a chuva. Com isso, o ar fica mais poluído ainda, né? Porque quando chove, dá aquela impressão que a água lavou o ar, né? Mas no inverno, nem a chuva vem para nos auxiliar nessa parte. Então, ó, o que acontece no verão? No verão, então, tem o carro, tem a fábrica aqui, liberando poluentes. O sol, tá? Aquece o chão, tudo bem? A hora que o sol aquece o chão, esse calor do chão, ao longo do dia, ele vai se perdendo. Então, a energia luminosa, energia solar, se transforma em energia térmica. Essa energia térmica, o calor, ele sobe. Como o calor é mais leve do que o ar frio, que é mais denso, que é mais pesado, então esse calor empurra esse ar frio, tá,
para cima, que está super quente, super calor, empurra o ar quente para o ar frio para cima, o ar quente, e ocorre uma mistura aqui desse ar frio com esse ar quente, formando esse verdinho aqui, que são correntes de vento. E essas correntes de vento vão fazer com que a poluição seja dissipada, seja espalhada por toda a atmosfera, diminuindo a sua concentração nesta região. Beleza? E no inverno, o que acontece? No inverno nós também temos o sol também aquece o solo, mas aquece mais ou menos. Pisa no asfalto quente do verão, pisa no asfalto quente do inverno. Então, aquece bem menos, beleza? Até mesmo que a posição do sol e a incidência de luz na época do inverno é menor. Então, aquece-se pouco o solo. Aquecendo pouco, gera pouco calor. O que acontece? Esse calor, ele sobe um pouquinho, mas logo, conforme ele vai subindo um pouquinho, ele começa a esfriar muito rápido. Então eu mantenho uma camadinha de calor aqui e uma camada de frio embaixo. Como que o frio é mais denso, esse frio ele quer empurrar essa poluição para baixo. O calor é mais leve, ele quer ir para cima. Só que em cima tem uma camada de ar frio muito grande. E essa camada de ar frio, o frio é mais denso. Tá? Um exemplo, quando vocês abrem um refrigerador, o congelador em cima, o que acontece com aquele arzinho frio? O arzinho desce, né? Porque o ar frio é mais pesado, é mais denso que o ar. E o ar quente é menos denso que o ar, por isso que um balão sobe com ar quente. O que acontece com esse ar frio? Esse ar frio empurra essa camada de ar quente para baixo, que empurra essa camada de ar frio mais para baixo ainda, fazendo um bloqueio e mantendo toda essa poluição próxima da gente, onde a gente vai ficar doente, beleza? Ah, mas é muito complexo essa explicação. Galera, isso vocês vão ter novamente no ensino médio, com esses mesmos detalhes. Porém, o que a gente precisa saber? O pulo do gato. Qual que é o pulo do gato? É saber que a inversão térmica ocorre no inverno, tá? E a poluição fica próxima da gente, aumentando o índice, aumentando as doenças respiratórias, beleza? O ar frio é mais denso, empurra a poluição para baixo. No caso do verão, o ar quente em maior quantidade, ele se mistura com o ar frio, formando as correntes de vento. Ah, mas aqui ele poderia se misturar também. Então, mas a quantidade de ar quente é muito pequena, a quantidade de ar frio é muito maior e por ela ser densa, ela empurra tudo para baixo, amassando a poluição em direção ao solo e tornando o ambiente em que a gente vive mais contaminado, mais poluído, com uma concentração maior de poluentes. Beleza? Tranquilo? Fechando aqui, poluição do solo e poluição da água. Então, lixo doméstico e industrial e agrotóxicos. Esses são os grandes vilões, tá? O lixo doméstico, o lixo industrial e os agrotóxicos. Na cidade, o lixo doméstico e industrial, e nas regiões rurais, os agrotóxicos aí. O que acontece, turma? Então vamos lá, só para vocês terem uma ideia. Aqui é só um dado, uma informação: 240 mil toneladas, 240 milhões de quilos, tá? De quilogramas, 240 mil toneladas por dia em lixões e poucos aterros sanitários controlados. Em Paulínia tem um aterro sanitário, eu acredito que vocês já tenham visto já, as escolas visitam, né, o aterro sanitário. Esse aterro sanitário ele tem uma camada com uma lona protetora para proteger o solo, onde eles vão colocando os lixos e camadas de terra, e vai formar o chorume, né? Aquele líquido preto. Esse líquido preto ele não vai entrar em contato com o lençol freático, tá? Ele não entra em contato com o lençol freático. Ele é
ele é retirado e é armazenado e é utilizado, inclusive, na fabricação de insumos agrícolas, tá? De adubo orgânico. É muito importante isso, eles aproveitam, e as camadas que formam gases são encanados e são queimados antes de serem liberados para a atmosfera, porque vai liberar bastante gás natural, bastante metano, e esse metânico, como nós vimos lá, ele é extremamente agressivo ao ambiente, ajudando muito aí no aquecimento global e prejudicando bastante a gente, beleza? Então eles queimam esses gases, então eles ficam queimando esses gases aí 24 horas, evitando aí, é melhor liberar gás carbônico do que metano. Bom, quais são as consequências então desses lixões, tá? Não, os lixões, quando fala lixões, já automaticamente ele não é controlado, né? Esses lixões e o uso indiscriminado de agrotóxico. O que vai acontecer? Contaminação do solo, logo contaminação do lençol freático, porque ele vai descendo nas camadas de terra, contaminando o lençol freático, contaminando a água, e vocês já viram a dor de cabeça que é para tratar tudo isso e o custo elevado que nós temos para isso, beleza? Uma forma aí que às vezes você pode perguntar lá no vestibulinho, o que poderia ser feito, intensificar a reciclagem. O Brasil é pioneiro em reciclagem, não é o país que mais recicla hoje, mas foi o primeiro país a reciclar diversos materiais, tipo vidro, metal, alumínio, plástico, papel. Então hoje no Brasil nós temos aí muitas empresas, essas empresas cooperativas, né? Muitas cooperativas que fazem aí a reciclagem, e isso é muito bom, por quê? Porque você evita a poluição e de quebra você evita retirar bauxita, por exemplo, que é um minério, você evita tirar vários outros minérios para produzir aí diversos metais, você evita o corte de árvores para fazer papel. Então a reciclagem aí, ela é muito importante, você diminui muito os polímeros aí retirados dos combustíveis fósseis, do petróleo, na constituição de plásticos, de PVC. Então, fazendo a reciclagem, nós temos duas grandes economias. Uma, que a gente diminui a extração de matéria-prima da natureza, e outra, a gente evita a poluição, sendo que quando a gente polui, a gente gasta muito para despoluir. Então, a intensificação da reciclagem seria, assim, uma coisa muito importante. Ah, mas é só usar menos plástico. Tá, o celular tem plástico, o carro tem plástico, o seu videogame tem plástico, a sua roupa tem plástico, o seu tênis tem plástico, a nossa vida tem plástico. Então, como diminuir a utilização de plástico? Ah, diminui o uso de sacolinha. Beleza, então você compra uma sacola, usa lá no mercado sempre a mesma, usa caixa de papelão. Então a gente consegue fazer pequenas mudanças no nosso dia a dia para a gente diminuir o uso e o desperdício de plástico. Mas mais importante que isso é muito show, é uma atitude perfeita, mas mais importante que isso, na minha opinião, seria intensificar a reciclagem com projetos de reciclagem sérios, tá? Vamos lá, continuando. Eutrofização. Deixa eu só falar uma coisinha de reciclagem rapidão. Nos Estados Unidos, em todos os mercados, tem uma máquina, parece uma máquina de refrigerante. Aí você chega lá no mercado, antes de entrar no mercado, você pega um saco cheio de latinha que você guardou do uso seu, da sua casa, aí você vai lá e coloca as latinhas dentro dessa máquina, essa máquina vai engolindo essas latinhas e depois ela te solta um ticket. Então, 5 cents cada latinha, você juntou 10 latinhas, 50 cents, e esse próprio ticket você usa no mercado. É uma forma interessante de você estimular a reciclagem, ninguém joga lata fora, tá? E cada um faz a sua reciclagem, o meio ambiente agradece, o seu bolso agradece também. Só uma informação, não cai no vestibulinho, mas é só uma informação interessante. Vamos lá, eutrofização. Eutrofização, então, ó, presta bastante atenção que tem vários detalhezinhos. Antes de mais nada, o que é eutrofização? Eutrofização é quando você chega num lago e vê aquela camada verde escura sobre a água. Tá? Aquilo ali significa que aconteceu uma eutrofização naquele lago.
E o que acontece com essa camada escura, essa camada verde de algas que estão sobre a água? Impede a passagem de luz. Impedindo a passagem de luz, plantas e outras algas que vivem ali dentro da água não vão receber luz, não vão fazer fotossíntese e vão morrer. Elas morrendo aumentam as bactérias decompositoras aeróbicas, então elas vão decompor essa matéria orgânica morta e vai respirar, porque elas são bactérias aeróbicas, então elas vão absorver oxigênio e vão liberar gás carbônico. A hora que acaba o gás carbônico, aí vem as bactérias decompositoras anaeróbicas, que não curtem oxigênio. Elas vão decompor toda a matéria orgânica e vai produzir ácido. Então vai ficar uma água ácida, sem plantas, sem animal, male algumas bactérias que vivem ali naquele ambiente bastante hostil, e nós temos uma água morta, um lago morto, não tem solução. O que tem que fazer? Drenar, retirar toda aquela água, vir com aquelas gralhas, retirar todo aquele lodo de esgoto que se formou no fundo e colocar uma água nova. Mas, como evitar isso? Controlar o despejo de esgoto nos lagos e nos rios. Simples, mas nós temos aí várias dificuldades com isso, né? Então, ó, só para vocês verem o passo a passo. O esgoto com excesso de compostos nitrogenados, fezes, restos de alimento, gordura, todos esses compostos são nitrogenados. Tá? Esses compostos nitrogenados, eles servem de matéria servem de alimento para as algas. Esses sais nitrogenados servem para várias bactérias, para várias algas e para as plantas em si. Tá? O nitrogênio é muito importante para as plantas. Com isso, vai ocorrer o excesso de algas, vai ter uma multiplicação de algas devido a ter muito nutriente, muito alimento para ela vindo desse esgoto nitrogenado. Pô, então é bom? Não, não é bom, porque a quantidade é muito grande e essas algas elas vão absorver esses sais, tá? Vão fazer muita fotossíntese, vão se reproduzir e elas vão formar essa camada verde escura sobre a água. Tá? Formando essa camada verde escura sobre a água, impede a passagem de luz. Impedindo a passagem de luz, diminui a taxa fotossintética e a concentração de oxigênio na água. Se diminui a taxa fotossintética, não tem mais fotossíntese. O que é fotossíntese? Absorve gás carbônico, luz, produz alimento e libera oxigênio. São o que os produtores, as plantas fazem, inclusive as algas que possuem clorofila, são fotossintetizantes. Bom, aumenta o número de bactérias decompositoras aeróbicas. Elas vão decompor essa matéria orgânica morta devido à falta de oxigênio. Eles morreram, né? Alguns animais, algumas plantas que estavam ali na água, eles morreram. E essas bactérias aeróbicas decompositoras vão fazer o trabalho de reciclagem, que é a decomposição. Só que elas são aeróbicas. Conforme elas vão decompondo, elas vão pegando nutriente, elas vão se reproduzindo e vão aumentando muito em quantidade. Tá? E, por serem aeróbicas, elas vão respirando mais oxigênio ainda. Chega uma hora que acaba o oxigênio. Ela fez toda a decomposição e não tem mais oxigênio. Diminui mais ainda a concentração de O2. Morte dos seres aquáticos. Aumenta os decompositores agora anaeróbicos, que agora não precisa de oxigênio mais, vai decompor tudo que tem ali mesmo, toda a matéria orgânica morta que tiver ali será decomposta, vai aumentar a concentração de ácidos, que toda decomposição anaeróbica tem a liberação de ácidos, tornando a água ácida, a água morta, sem seres vivos, provocando a morte do lago. Beleza? Bom, sobre a eutrofização era isso. E o que fazer? Diminuir a emissão de esgoto no lago. Só fazer o tratamento da água, só fazer o tratamento do esgoto antes de ser lançado no rio. É ilógico, a gente produz esgoto e a gente joga no rio para depois tratar o rio e beber essa água. Trata o esgoto primeiro e joga no rio, que o próprio rio dá jeito e nos ajuda aí. Por quê? Porque existem bactérias
que elas auxiliam bastante na decomposição de matéria orgânica, pouca matéria orgânica, elas vão fazer a decomposição e vai liberar aí o dióxido de enxofre para a atmosfera. Sabe quando você passa num lago, o que está acontecendo ali? Num corguinho, está aquele cheiro forte? Ali são bactérias decompositoras que estão trabalhando ali, liberando o dióxido de enxofre e deixando a água limpa. Então as próprias bactérias fazem um tratamento natural da água. Só que a grande quantidade de compostos nitrogenados, no caso da eutrofização aqui, a quantidade é grande, então acaba sendo o quê? Prejudicial. Sabe aquele negocinho? Enquanto que você está pegando uma colherzinha e pegando areia e jogando para lá, vem uma pessoa lá e pega uma pá e joga de volta. Então é uma luta, uma guerra de braço que dificilmente a gente vai conseguir vencer, exceto se os políticos investirem aí em saneamento básico, que aí não é só aula de poluição, nós vamos resolver aí todos os outros problemas de verminoses que são transmitidos e outras bactérias e outros vírus que são transmitidos pelas fezes, tá? E tendo saneamento básico a gente resolve aí grande problema e economiza muito dinheiro público nos hospitais. Mais pessoa consciente, mais saneamento básico, menos pessoas doentes e sobra dinheiro, né? É mais ou menos isso. Galera, beleza? Um abraço e agora a gente vai para a nossa aula 14, tá? Façam os exercícios e depois a gente volta para trocar uma ideia. Abraço, galera. Valeu!